vontade de Deus, então, estar sempre presente com o homem. Mas se nós pegarmos então lá no início da Bíblia, o livro do Gênesis, nós vamos perceber que em determinado momento, embora ali tentando conduzir nossos primeiros pais ao paraíso, Adão e Eva, eles então, em determinado momento da sua vida, resolveram seguir os seus desejos, os seus caminhos, e com isso romperam essa comunhão com Deus. E aí a morte adentra a história da humanidade. E assim então, meus queridos amados irmãos, mesmo tendo o ser humano rompendo a aliança com Deus, essa comunhão com Deus, Deus jamais desistiu do ser humano. Se nós pegarmos então, passando os outros livros da Bíblia, nós vamos ver que Deus então ali enviou juízes, profetas, e chegado a plenitude dos tempos, vai dizer então a carta dos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Deus enviou seu Filho ao mundo nascido de uma mulher. Então Deus jamais se esqueceu do ser humano. Ele sempre quis estar presente com o ser humano porque nos ama. E é esse amor então que leva Jesus a poder então, até mesmo a entregar a sua vida, e nós vamos então celebrar amanhã, esse grande mistério, que é a entrega de Cristo que morre na cruz por amor a cada um de nós. Mas, como nós acabamos de ouvir então do Evangelho, Jesus então sabia que tinha chegado a sua hora. E é muito interessante então isso no livro de João, do Evangelho de São João, porque se nós pegarmos o capítulo 2 do Evangelho de São João, lá naquele episódio que todos nós conhecemos, da boda de Caná, Maria então, onde está reunida na festa de casamento com Jesus e os discípulos, ela vai interceder e dizer então para seu filho, eles não têm mais vinho. E qual a resposta de Jesus para Maria? Minha hora, mulher, minha hora ainda não chegou. Mas agora chegou a hora. E que hora é essa que Jesus está dizendo? A hora de entregar a sua vida, a hora de cumprir aquele que é o projeto de salvação, de vida nova para o ser humano. Mas que ele vai passar pela cruz. Mas antes, então, de antecipar esse momento, ele quis ardentemente, então, celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E é justamente isso que hoje nós celebramos, meus queridos amados irmãos. Porque ao celebrar, então, a Páscoa com os seus discípulos, que era desejo ardente de Jesus, ele se entrega na Eucaristia, no pão consagrado, no vinho consagrado, como alimento para cada um de nós. Mas a primeira leitura, a qual então nós ouvimos, também lá do livro do Êxodo, nós podemos perceber que, já no Antigo Testamento, Deus então que chama Moisés e Arão para poder liderar aquilo que seria então a Páscoa dos judeus, celebrada pelos judeus, onde então era a libertação de Páscoa, é passagem da escravidão, porque o povo estava escravo no Egito, estava sofrendo, e esse povo clamou a Deus, e Deus então veio ao encontro, ouviu, desceu, e enviou então Moisés para que pudesse liderar essa libertação desse povo. E a primeira leitura de hoje está no contexto da 10ª praga. E o que tem a ver isso? Ora, a 10ª praga é a praga chamada exterminadora. Então, iria passar por todas as casas, e onde não estivesse então marcado com sangue o batente da porta, essa praga iria passar e tirar a vida de todo o primogênito do povo do Egito. Mas, para que isso não ocorresse o risco de acontecer com o povo de Deus, assim conhecido, Moisés então recebe de Deus um pedido para poder então fazer com que o povo se celebre então a presença de Deus que vai libertar o seu povo, e vai fazer então o povo fazer a experiência de uma vida nova. E ali então pede para que possa preparar ali um cordeiro, ou até mesmo um cabrito, pode ser, de um ano, e dá toda a maneira, a forma como ele quer que seja preparado. E olha, vai dizer, olha,
vocês então não deixem de desperdiçar, vocês somente matem aquilo que for consumir de fato, porque Deus, Ele não quer o desperdício, mas Ele nos dá sempre o necessário para que nós possamos nos alimentar também. E ali diz, olha, façam o pão ázimos, com ervas amargas, apressa sem fermento. Por quê? É Páscoa, é passagem, Deus tem pressa em libertar esse povo, não dá tempo de poder fazer o pão. Quem faz pão aqui em casa sabe, Quem deixa no fermento, deixa um tempo lá, o pão crescer, e vai e tudo. Mas não há tempo para isso. Então, faça esses pães ácidos com erva amarga, sem fermento. Ou seja, peguem também o cajado, os rins sejam cingidos, ou seja, é prontidão. Deus tem pressa em poder então nos dar essa vida nova e nos libertar e nos auxiliar naquilo que nós precisamos. Muitas vezes, e infelizmente nos dias de hoje, o mundo de hoje então é um mundo que deseja as coisas no passe de mágica, no estralar de dedos, e não é assim. Porque Deus vive um tempo diferente do nosso. Se nós vivemos um tempo chamado Cronos, cronometrado por relógio, segundos, minutos, horas, semana, mês, anos, Deus vive um Kairos, o tempo da graça. E o tempo de Deus é diferente do nosso. E Deus vai então agir, Ele não esqueceu de nós, Ele vai agir no momento oportuno na nossa vida, assim como fez o povo de Israel. Mas Ele pede então o quê? Que seja então celebrada essa memória. Todos os anos, não poder então ali realizar um teatro. Não é essa a vontade de Deus. É realizar novamente. E os judeus fazem isso até hoje. Eles se reúnem para poder então lembrar do dia em que Deus libertou os primeiros pais lá das garras do faraó. E também o povo que hoje celebra essa mesma experiência que Deus faz, libertando do egoísmo, libertando da morte, da injustiça, do pecado. E assim também Deus quer fazer conosco. E é por isso que então Jesus, Ele tem o desejo de celebrar ardentemente essa Páscoa com seus discípulos, porque Jesus era judeu também. E Ele então ali, Ele celebra com os discípulos, mas Ele traz um algo novo, a qual hoje na igreja nós celebramos a instituição da Eucaristia. Como o salmista de hoje nos coloca esse salmo belíssimo para podermos cantar, o cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o nome do Senhor. É muito bonito. Percebemos que Deus então quer sempre estar ao nosso lado, estabelecer com o ser humano comunhão. E somos nós que infelizmente muitas vezes afastamos dessa comunhão. Nos afastamos desse caminho. Como dizia no início da celebração, há 2 anos nós não podíamos estar reunidos aqui para poder celebrar a nossa fé. E principalmente nesse momento tão especial para nós. Hoje nós temos a graça. Deus novamente nos dá a oportunidade de podermos novamente celebrar, vivenciar todo esse mistério da nossa fé. E esse Deus que continua a se entregar por cada um de nós na Eucaristia como um alimento. Hoje então nós não estamos aqui reunidos para poder então fazer também uma encenação, um teatro, mas fazer memória. E fazer memória daquilo que Deus Ele fez através do seu Filho Jesus Cristo, se entregando como alimento do pão consagrado, como nós temos a nossa mesa aqui bem preparada, e também do vinho. E ali que então Jesus se entrega o seu corpo e o seu sangue. E meus queridos amados irmãos, a segunda leitura de hoje, extraída também da carta aos Coríntios, Paulo ele vai então dizer para a comunidade de Corinto e para nós hoje, qual a maneira em qual nós devemos bem celebrar a Eucaristia. E ali então, Paulo narra tudo aquilo que ele recebeu, não que ele mesmo recebeu de Jesus, mas os apóstolos então transmitiram para ele, e ele transmite para a comunidade, ou seja,
para que nós possamos então não inventar uma forma, cada um um jeito para poder celebrar a Eucaristia. Eu gosto assim, ou desse jeito, outro do outro jeito. Não, é a comunhão com o sangue do Senhor, que permanece na igreja até os dias de hoje, graças ao sacerdócio também instituído hoje. É o sacerdote que então traz para nós a Eucaristia, para que nós possamos comungar o corpo e o sangue de Cristo. Pessoas que então, simples, comum, no meio da gente, que foi chamada por Deus para poder então ali se ordenar, através do ministério ordenado da igreja, e se consagrar a serviço do povo de Deus. E é interessante porque se Deus quisesse então ali ordenar pessoas puras, Ele não ia chamar homens assim como nós. Iria chamar anjos, que já estão ali na glória, mas não, são pessoas no meio do povo, pessoas pecadoras, falhas também, mas que, ouvindo o chamado de Deus, se colocaram nesse caminho e confiam que Deus pode agir através da sua pequenez. Então é por isso que hoje nós rezamos, pelos nossos padres, de maneira especial pelo Padre Rossi, aqui na nossa paróquia. Daqui a uns dias também, o Jorge também será ordenado com a graça de Deus, primeiramente diácono, depois, posteriormente, vai se tornar também um sacerdote. Mas para isso, meus queridos amados irmãos, nós precisamos rezar, porque não é fácil a gente então poder se colocar no caminho do Senhor e muitas vezes ser fiel, porque muitas vezes as tentações do mundo querem nos afastar desse caminho. E olha que nós temos hoje em dia vários inimigos de Deus que querem nos tirar desse caminho, que querem então nos afastar dele, para que cada vez menos pessoas possam ouvir toda a maravilha que Deus tem para cada um de nós. O quão gostoso é quando nós vivemos em comunhão com Deus. Então nós precisamos de padres sim, para que possam a cada dia trazer para nós a Eucaristia. Não do seu jeito, mas como aquilo que a igreja deixou através dos apóstolos. E é o que Paulo então diz na segunda leitura de hoje. E aí nós podemos então compreender aquilo que o Evangelho de hoje nos diz. Celebrar a Eucaristia, e é interessante o Evangelho de São João, porque se em Marcos, Mateus, Lucas, nós temos a narrativa da instituição da Eucaristia, e até mesmo na primeira carta aos Coríntios, como nós ouvimos, tem para nós a narrativa da instituição da Eucaristia. Agora o Evangelho de São João não tem. E o porquê? João desprezou a Eucaristia? Não, pelo contrário. Ele deu algo a mais para que a gente pudesse compreender o sentido da Eucaristia e o que a Eucaristia realiza em cada um de nós. E é o que nós ouvimos no Evangelho então. Jesus então, sabendo que já tinha chegado a sua hora, ele não sabia que iria ser traído também. E olha só, o que ele faz? Levanta-se da mesa, tira o manto, pega uma toalha, amarra na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. E para que a gente possa compreender essa atitude de Jesus, lavar os pés dos discípulos era então a função dos escravos. É os escravos que lavavam os pés dos seus donos. E Jesus então, ele se levanta da mesa e começa a realizar esse serviço, que era o serviço dos menores. Tudo isso para mostrar para nós o quê? Que a Eucaristia deve então ali gerar em nós essa entrega, essa doação, lavar os pés uns dos outros, assim como Jesus também o fez. Mas pensa que é fácil viver isso? Não. Olha só Pedro. Jesus então vai lavar o pé de Pedro. E Pedro então diz: Senhor, tu me lava os pés? Jesus vai dizer: olha, você não está entendendo nada agora, mas você vai entender lá na frente. E Pedro diz: tu nunca me lavarás os pés. Mas por que Pedro disse isso? Pedro compreendeu sim o que Jesus estava fazendo. E ele diz então, ele pensa primeiramente na sua cabeça: bom, se Jesus
que é Deus, que é o Filho de Deus, Ele está lavando os pés das pessoas, isso automaticamente vai fazer com que eu também realize e faça a mesma coisa. E muitas vezes o orgulho sobe a cabeça. E muitas vezes a sensação de poder, ela nos tira a nossa pequenez, nos tira o abrir-se ao próximo. É isso que Pedro então sentiu. Mas Jesus disse para ele: olha, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E que parte é essa que Jesus está dizendo? A parte, meus queridos amados irmãos, é experienciar daquilo que Deus tem a ofertar para cada um de nós, ou seja, é vida nova, é vida em plenitude, é salvação. Se você não aceita ser o menor, se você não aceita servir o próximo, me desculpa, mas a gente não está em comunhão. E essa comunhão que os nossos primeiros pais do paraíso romperam com Deus novamente. Muitos seres humanos dos dias de hoje, pessoas dentro da igreja, não querem também percorrer esse mesmo caminho, não querem permanecer nesse caminho. Pelo contrário, querem seguir aquilo que o mundo nos diz. E o mundo é assim mesmo. Não, você é popstar, você é ídolo, você está à frente da igreja, você tem que ser então ali, servido pelas pessoas, jamais vai servir as pessoas. É assim que Pedro pensava, porque se Jesus é Filho de Deus, Ele é glorioso, Ele é poderoso. Esse negócio de serviço, de cruz, de sofrimento, não é comigo. E o mundo de hoje também continua a pensar dessa mesma forma. Então, ao poder celebrar novamente esse primeiro dia do trido em preparação à Páscoa do Senhor, nós temos a oportunidade também de novamente olhar para a nossa vida e perceber em que lugar nós estamos colocando Deus, ou em que lugar eu me posiciono diante dos meus irmãos. São pessoas que têm que me servir somente, ou eu estou disposto a servi-los, ajudá-los também? Porque, meus queridos amados irmãos, a Eucaristia, ela quer de fato produzir todos esses efeitos na vida de cada um de nós. Nos colocar como servidores de Cristo, sermos outro Cristo na vida do irmão. E é triste nós percebemos então tantos irmãos que comungam o corpo de Cristo, mas que nós percebemos que Cristo não está presente na vida dele. Somente fica ali o efeito do pão, que passa em algumas horas na vida da gente, e pronto, vai embora, some da vida da gente. E nós não podemos ser assim. Cristo deve estar presente em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando nós nos alimentamos dele, do seu corpo e do seu sangue. É esse efeito que a Eucaristia quer produzir na vida de cada um de nós. Mas eu estou disposto a isso? Qual a minha resposta em relação àquilo que Jesus quer realizar também na minha vida? Ele quer lavar os nossos pés. Daqui a pouco nós vamos lavar os pés de alguns discípulos aqui escolhidos. Será que eu me permito que Jesus lave meus pés? Mas olha só, seguindo o Evangelho, Pedro então, depois de Jesus dizer para ele: se você não permitir que eu te lave, não terás parte comigo. Mas então Pedro vai dizer: olha, Senhor, então faz o seguinte, lava não somente os meus pés, mas o corpo todo. Pedro, quando é 8 é 80, né? E Jesus responde: olha, você já se banhou, não precisa disso. Lava somente os pés, ou seja, na nossa vida, meus queridos amados irmãos, nós já temos a graça de Deus, nós já temos o Espírito Santo de Deus. Não precisamos nos lavar totalmente, mas somente aquilo que deixa marca na nossa vida e que nós chamamos e conhecemos como pecado. Vamos deixar isso de lado e vamos novamente retomar o caminho. É tempo novo, é um tempo de graça, qual nós estamos vivenciando o ano de 2022, que é deixar para trás esses 2 anos que nós passamos, no medo, na insegurança, no murmúrio, e até mesmo no afastamento de Deus.
é uma nova oportunidade de nós nos reconciliarmos com Deus e com os irmãos, a qual nós estamos vivenciando. E assim então, meus queridos amados irmãos, Jesus então, continuando, vai dizer que vocês estão todos vivos, mas nem todos, porque ele sabia que um deles iria trair. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés também do traidor. Jesus deu também o seu corpo, o seu sangue para o traidor. Ou seja, são os 12 sacerdotes que Jesus ordenou, mas um deles traiu, porque quis seguir o seu caminho de poder, de honra, de glória. E com isso, ele mesmo se entregou, onde ele tirou a sua própria vida posteriormente. Mas, meus queridos amados irmãos, nós queremos então deixar que Deus de fato possa produzir em nós os efeitos a qual a Eucaristia quer realizar na vida de cada um de nós. Que nós possamos então abrir o nosso coração, que nós possamos então compreender que essa Eucaristia quer produzir frutos, mas de serviço, de doação, de entrega. Porque olha só, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamaste mestre e Senhor, pois bem eu sou. Se eu sou mestre e sou Senhor, fiz isso, vocês também devem fazer isso. E assim, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, dê-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. E assim nós então finalizamos essa nossa reflexão com esse pedido de Jesus, para que nós possamos então fazer a mesma coisa que ele fez. Mas para isso, precisamos olhar para a nossa vida, perceber aquilo que não está de acordo com o que ele fez e que nós temos a oportunidade de poder novamente recomeçar uma nova história, um novo caminho, uma nova vida, deixando para trás tudo aquilo que nos marcou como marcas negativas na nossa vida, que nós possamos novamente voltar a sentir esse amor de Deus, que não parou de nos amar, mas continua a nos amar, e agora nesse tempo de graça nós temos uma nova oportunidade de poder novamente nos apaixonar por Cristo, crescer nesse amor, para que esse amor novamente nos leve a agir como cristãos autênticos. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós e nos ajude a viver tudo aquilo que nos pede o seu Filho através da palavra, a qual nós nos alimentamos e nós comungamos hoje. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.